iPhone XR, um aparelho lançado em 2018, mas será que ele ainda vale a pena nos dias de hoje? E é isso que a gente vai estar conferindo no vídeo de hoje. Fala rapaziada, beleza? Pra quem acompanha o canal aqui, eu já mostrei a compra dele, o unboxing e tudo mais, inclusive eu vou deixando o link anexado nesse vídeo aqui, pra quem quiser estar dando uma conferida. Mas agora vem a pergunta principal, depois de usar esse iPhone por cerca de 2 semanas, será que ele ainda compensa agora em 2026? Ou é apenas mais um iPhone super valorizado? Então bora conferir? Bom, falando sobre o sistema, esse iPhone meu aqui está utilizando o iOS 18.7.7. E não, esse iPhone ele não vai receber o iOS 26. Ou seja, ele provavelmente já está aqui chegando às suas últimas atualizações. Logicamente, os patches de atualizações de segurança vão chegando recorrentemente, mas atualizações de sistema mesmo, ele não vai ter mais. Então isso é um ponto importantíssimo que a gente tem que levar em conta. E lógico, depois de todo esse tempo, ele ainda continua sendo um iPhone normal, com as suas animações funcionando aqui perfeitamente, quase não trovando em momento algum, apesar de que você já sentir que ele começa a pecar um pouquinho quando você começa a abrir muitos aplicativos e exigir um pouco mais dele. Em redes sociais e uso geral, eu senti que ele consegue sim se desempenhar muito bem, não travando em praticamente momento algum. Mas agora sobre jogos é onde eu acho que ele começa a pesar um pouquinho mais. Eu aqui tenho 2 jogos instalados, o Clash Royale e o Free Fire. O Clash Royale não tem muito o que falar, ele consegue rodar normalmente sem engasgo algum, até porque o Clash é um jogo bem mais leve, um jogo de cartas, e os efeitos que acontecem ali na arena praticamente não afetam em basicamente nada. Então sim, eu consegui jogar um pouquinho com ele aqui, e só senti falta de uma tela um pouquinho maior. Agora já falando sobre o Free Fire, que eu acho que é o ponto que vocês mais querem saber, porque ele é um jogo que vai exigir um pouquinho mais da CPU, da GPU dele, e que realmente coloca o celular à prova de fogo. Bom, menu do jogo aberto aqui, vou estar mostrando para vocês, qualidade gráfica dele tá aqui no máximo, alta resolução, então até no vídeo do alto FPS, vou colocar no alto também, aumento experimental, vou tentar colocar tudo no máximo aqui, ó, e puxar uma partida de CS ranqueado, vamos ver se ele consegue puxar. Lembrando que eu vou ter que sair do meio da partida, e como faz muito tempo que eu não tô jogando só com bots, ou seja, eu não vou prejudicar ninguém durante a minha jogatina aqui com vocês. Bom, mapa carregado, selecionar a minha arminha aqui e vamos ver como é que ele consegue se desempenhar. À primeira vista, ele não quer travar em momento algum, e eu não sei o que acontece, mas o iPhone, ele tem muito reconhecimento de puxar a mira, ou seja, a mira vai direto na cabeça, muito melhor jogar em iPhone, não sei porquê. Bom, já tenho meus inimigos ali, ó, apesar da minha mira não ajudar muito, eu consigo jogar sim normalmente. Tá todo mundo aqui do meu lado, cara correndo ali, doidão, horta. É capa. Bom, espero que vocês tenham conseguido ver aqui, porque se eu faço um pouquinho mais pra cá, reflexo bate aqui, mas eu acho que vou tentar enquadrar um pouquinho mais aqui. Vou jogar só mais uma partida pra vocês terem noção de como é quando você tá com uma arma um pouco mais pesada e tudo mais, mas à primeira vista, ó, ele não tá travando nada, como eu mostrei pra vocês, o gráfico dele tá tudo no máximo, então se ele não travar aqui, provavelmente ele não vai travar em algum momento de maior trocação, algo do tipo, e realmente eu não tô sentindo nenhuma falta, tá totalmente fluido. Sobre superaquecimento aqui, ele está morno, tá? Ele não tá quente, ou seja, isso daqui tá extremamente jogável, não tem nem o que a gente conversar aqui. Eu achei até que ele ia esquentar um pouco mais, mas acabou que ele não esquenta. Ele esquenta mais mesmo quando você tem vários aplicativos abertos, tá mudando de aplicativos o tempo todo. Mas rodando assim, sua temperatura aqui, ó, principalmente perto da câmera, que esquenta um pouco mais, está morno assim, uma temperatura extremamente saudável pro que o celular tava fazendo agora. E bom, agora falando um pouquinho mais sobre o seu armazenamento, mostrando aqui o meu iPhone, ele tá com 64 GB somente, e apenas o iOS ele já consome ali, olhando assim, parece que ele consome cerca de 12 GB mais ou menos. E eu aqui que não tendo praticamente nada instalado no meu celular, apenas os 2 jogos e as minhas redes sociais, ele já pegou metade do armazenamento do celular e eu quase não tenho fotos e vídeos aqui. Então se é um celular que você vai pegar para uso principal, provavelmente o armazenamento ele vai te pegar um pouco. Logicamente ele tem versões de 128 e 256 GB de armazenamento, mas aí o preço já começa a aumentar muito porque esse carinha vale. Agora chegamos no maior problema que eu achei nesse celular. Nada mais, nada menos do que a sua bateria. A saúde da bateria desse celular aqui está em 78%. Não coincidentemente, ontem estava 80%. Eu não sei como ele baixou 2% em um dia, né? Mas tudo bem. Mas aqui no meu uso normal que eu tive com rede social, Google, YouTube, essas coisinhas realmente básicas, ele não aguenta o dia inteiro. Mesmo se você colocar uma bateria nova ali, se você sair para trabalhar umas 5 da manhã e for voltar só umas 6 da noite, 7 da noite, o que é extremamente normal
uma rotina do brasileiro que não deveria, né? Mas ele realmente não vai aguentar, mesmo se você não utilizar ele em jogos ou algo do tipo. Mas uma coisa que me surpreendeu foi a otimização dele com a bateria quando eu pego meu celular e coloco ele em cima da minha mesa e não mexo nele. Isso daqui eu consegui deixar ele 5 dias assim. Eu coloquei ele pra carregar, falei, vou testar. 5 dias depois, esse celular ainda tava com mais ou menos 6% da bateria. Isso são 5 dias dele tremendo, apitando, visando notificações e tudo mais. Ou seja, esse modo standby que ele fica aqui, economia máxima. Mas agora você começa a utilizar, a bateria dele simplesmente derrete. Em jogos, ele vai durar ali cerca de 2 horas, 2 horas e meia no máximo. Mexendo em redes sociais, cerca de 3 horas e meia no máximo. Mais que isso, você já vai estar cobrando muito desse carinha aqui. E esse foi um dos motivos que eu não consegui pegar, deixar meu S25 Ultra em casa e usar somente o iPhone XR. A bateria dele, infelizmente, não me permitiu fazer isso, então sempre que eu saía com o iPhone XR pra rua, eu tinha que levar meu S25 Ultra, porque eu sabia que a bateria desse carinha não ia aguentar. Falando um pouquinho sobre a sua tela e sobre o seu áudio, a sua tela, apesar de ser uma tela LCD, definitivamente não é uma tela ruim, é uma tela sim muito boa. Isso eu falo na calibração e na fidelidade dela. Logicamente, ela não vai chegar aos pés de uma tela AMOLED, Super AMOLED, uma tela 120 Hz e tudo mais, você realmente vai sentir uma diferença grande, mas pelo ano do aparelho eu vou estar relevando sim, porque é uma tela ok. Sobre o seu brilho, ele é um brilho ok também, em ambiente claro você consegue utilizar ele tranquilamente, mas agora, utilizando debaixo do sol, mesmo com brilho no máximo, você não vai estar conseguindo enxergar direito. Seu brilho mínimo também, não tem nem muito o que falar, apesar do brilho mínimo eu achar muito importante, eu não tive muitas ocasiões que eu precisava colocar o brilho nele no menos que o mínimo, né? Mas eu acho interessante falar aqui pra poder mostrar pra vocês. O seu áudio, ele é ok, tá? Não é muito alto e quando você aumenta muito, se consegue perceber uma pequena distorção. Então é um áudio realmente mais quebra-galho. Agora falando sobre as suas câmeras. Eu vou estar deixando aqui passando na tela algumas fotos que eu tirei com ele. Vocês me dizem aqui nos comentários o que vocês acharam das câmeras dele. Eu achei que a câmera dele é uma câmera ok, uma câmera mais realmente quebra-galho, até porque ele tem uma câmera somente, ele não tem câmera ultra-wide, que é 0.5, e nem tem alguma câmera telefoto, que é uma câmera de 3x, é só uma câmera mesmo normal. Então em várias situações ele vai estar te deixando na mão, isso é um fato. Porém a sua câmera de vídeo, que é uma câmera que ele grava em até 4K, foi uma câmera que me surpreendeu bastante, tá? Os iPhones pra mim, eu acho que eles têm uma calibração de vídeo ali muito boa, e apesar da idade, eu achava que ele iria ser um pouquinho pior em quesito vídeo, que eu também vou estar deixando aqui passando na tela pra vocês, mostrando um pouquinho do vídeo que eu gravei. Infelizmente o vídeo que eu gravei foi um pouquinho meia-noite, então realmente pra colocar a prova, pra ver se o celular tá realmente aguentando o tranco, também mostrando um pouquinho a definição dele. Sobre suas câmeras frontais, são câmeras que eu acho que dá pra quebrar o galho, mas já começam a mostrar tempo e a idade do aparelho, então sim, é algo que você vai ter que estar tomando cuidado também. Se você quiser comprar esse iPhone para poder gravar conteúdo, eu acredito que já tem que ficar ligado que as câmeras dele já não são tão boas quanto antes. Mas em uma hipótese, você quer se tornar um criador de conteúdo e tem uma escolha, um Android básico ou então um iPhone XR, eu ainda assim creio que o iPhone XR seja um pouco melhor. Mas lembrando, ele é um quebra-galho, ele não faz milagre. E agora falando pra vocês sobre os pontos positivos e os pontos negativos dele. Um dos seus pontos positivos que eu gostei foi o seu iOS, porque mesmo antigo, a sincronização dele, a integração dele entre o hardware e o software dele são muito boas. Dá pra ver que os dois conversam muito bem e conseguem entregar uma fluidez que alguns celulares Android mais velhos definitivamente não conseguem. Segundo, a tela mesmo sendo uma tela LCD, eu acho que eles conseguiram fazer uma calibração muito boa aqui e que realmente eu achei que seria uma tela um pouquinho pior até. E o terceiro, vou colocar o tamanho. Eu realmente sinto muita falta dos celulares menores. O celular de hoje em dia tem quase 7 polegadas. Esse pequenininho aqui simplesmente encaixa na minha mão. Então é muito bom de você poder estar segurando ele ali e conseguir alcançar a tela facilmente. Você não tem que fazer um esforço muito grande para poder chegar no outro ponto da tela. Então também eu vou ter que colocar como ponto positivo. E bom, contra os seus pontos negativos, eu vou ter que colocar a sua bateria. A sua bateria é o seu maior problema, não tem nem o que falar. Se você sai de manhã e volta à noite, esquece. Tira ele de cogitação. Nem adianta pensar em pegar ele, você vai sofrer. Segundo, armazenamento. 64 GB hoje em dia tá muito pouco, então você vai precisar de um armazenamento um pouco melhor sim. No mínimo 128 GB ali pra você começar a querer. A menos que seja apenas pelo celular secundário. Fora isso, armazenamento maior
com certeza. E o terceiro, a sua idade. Como o aparelho lançado em 2018, as suas atualizações já estão ficando de fora. Ele não vai receber o iOS 26, ele já começou a entrar na fase de ser um aparelho realmente antigo, nem é mais velho, é realmente antigo. Ele funciona, mas ele não vai acompanhar as próximas novidades e as próximas atualizações que a Apple vai estar trazendo. Certo que a Apple pisou bastante na bola nesse iOS 26, mesmo assim, você vai estar perdendo muita coisa pegando o celular em quesito atualização. E quarto, a sua câmera limitada. Não ter ultrawide nem zoom dedicado pesa muito hoje em dia, principalmente se você gosta de fotografar bastante as coisas. Além também de que a câmera dele não tem muitos megapixels e que dificulta um pouco na definição. Certo que megapixels não significa qualidade, mas agrega na qualidade. Bom, e fazendo aqui minha conclusão e para quem eu recomendo esse iPhone, é basicamente para uma pessoa de uso muito básico, às vezes uma criança que vai ter como primeiro celular, ou alguém um pouquinho mais velho que vai usar mais WhatsApp, vai ficar sempre em casa, ou então às vezes que alguém que tem sempre um carregador por perto, ou trabalho. Aí sim, eu acho que talvez possa sim valer para você, mas se você não tem essas coisas à disposição, não se encaixa em nenhuma dessas categorias, eu acho que você já vai sofrer muito com esse celular. Ou também pode servir para quem quer experimentar o ecossistema Apple. Apesar disso, eu já não recomendo muito ele, porque ele não está mais atualizado. Então, se você quer experimentar o ecossistema Apple, eu recomendo muito o iPhone 11, porque você consegue pagar ali mais uns 200, 300 reais a mais no máximo. Você já pega um iPhone 11, que ele vai ter muitas coisas melhores, que por exemplo, o iPhone XR você acha ele na média por 600 reais. O iPhone 11 você acha na média ali por 800, 900 reais. Então vale sim muito a pena você pagar 200, 300 reais a mais no iPhone 11. Mas agora, se você não tem esse dinheiro, eu acho que até uns 600 reais, dependendo do estado, ele pode sim valer a pena. Na faixa dos 300 e 400 reais, funcionando bem, eu acho que pode ser uma oportunidade, dependendo do uso que você for ter com ele. Acima de 600 reais, ali 700 reais, esquece, é uma bomba. Vai no iPhone 11, que ele entrega muito mais. E bom, minha nota final para esse aparelho é um 7/10. É um aparelho utilizável, ele tem pontos muito bons, ele ainda entrega uma experiência muito boa, mas só faz sentido se estiver muito barato, porque ele é um iPhone que já tá começando a ficar bem capado. E vocês, teriam coragem de comprar um iPhone XR hoje em dia? Escreve aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos eles. E se você gostaram desse vídeo aqui, não se esquece de se inscrever aqui no Importec, deixar o like que isso me ajuda demais. Valeu e até a próxima.